Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Vindcast, podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia. Tiago. E nós estamos aqui hoje com um convidado extremamente especial, Caio Modesto. Caio, seja muito bem-vindo. Bem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes de recebê-lo. E antes de nós iniciarmos, queria agradecer a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. E a vocês que estão chegando agora pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar com uma oração. Caio, por gentileza, você pode conduzir a gente à oração? Claro. Obrigada. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua bondade e tua misericórdia, e que teu Espírito repouse sobre nós, e que esse podcast seja um momento de alento aos nossos corações, e que possamos compreender e entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós pedimos neste momento, Pai, que o Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Caio. Tiago trouxe uma mensagem para nós hoje, um breve devocional, antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Por favor, Tiago. Bem breve devocional. O que eu quero falar um pouquinho está no Salmo 40. Diz assim o verso 1 do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu vou ficar só no verso 1, né? Só para a gente falar um pouquinho brevemente sobre isso. É interessante que o salmista aqui ele fala: esperei com paciência no Senhor. Muitas vezes na correria do nosso dia a gente não sabe esperar, a gente não sabe ter paciência e a gente não sabe em quem nós devemos esperar, né? Então o salmista é bem enfático aqui ao dizer que ele esperou, ou seja, ele não atropelou as coisas, ele não pôs a carruagem na frente dos bois, né? Mas ele soube esperar. E não apenas esperar, mas ter paciência. O que é ter paciência? É saber esperar lendo as Escrituras, fazendo a obra de Deus, tendo paciência, confiança de que Deus vai ouvi-lo. Ele teve paciência. Mas foi em quem? Porque muitas vezes, Caio e Paty, a gente espera, a gente tem paciência no nosso chefe, do nosso emprego, na nossa família, nas nossas coisas, né? Mas aqui o salmista ele diz que foi no Senhor. Então é muito importante que a gente saiba esperar e saiba esperar com paciência no Senhor, em Deus, né? E qual que é o resultado disso? Bom, o resultado é que Deus se inclinou para o salmista e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E depois os versos seguintes vai falar que ele estava num lago horrível, que Deus tirou ele de lá e tudo mais. E firmou os passos dele, colocou um cântico na boca dele, um hino ao próprio Deus, e que muitos viriam e ouviriam e confiariam no Senhor. Então, breve devocional para que a gente saiba em quem nós estamos esperando, né? Qual tem sido a nossa paciência, em quem a gente colocou a nossa confiança. Foi no Senhor? Foi no nosso chefe? Foi em pessoas? Foi no nosso salário? Foi nas coisas que nós temos? Então, que fica essa breve mensagem. Esperei com paciência no Senhor. E com certeza, quando a gente espera no Senhor, Deus se inclina e ouve o nosso clamor. Isso. Amém, Tiago. Muito obrigada, viu? E vamos apresentar aqui agora o Caio para todos vocês. Pode ser que você já conheça o nosso convidado, Caio Modesto. Ele é mais conhecido pelo canal de mesmo nome, Caio Modesto, no YouTube. E também agora pela nossa página no Instagram, que tem ganhado cada vez mais relevância. Lá ele publica vídeos focados em compreender, explicar e defender a fé cristã. A trajetória de fé do Caio começa no contato com a Igreja Católica, ainda criança, né? Por tradição familiar. Passa pela primeira visita a uma igreja evangélica pela Igreja Quadrangular. Mas sua conversão aconteceu muito pelo contexto familiar da sua esposa, né, Caio, na Igreja Pentecostal, e então o amadurecimento da fé na Igreja Presbiteriana, numa igreja reformada, né? Hoje o Caio está concluindo o seminário para ser ordenado pastor presbiteriano, e ele é de Utinga, na Bahia, e se mudou para Hortolândia com os pais na infância. Ele é casado com Milena e pai de 2 filhos, o segundo
Ainda tá no forninho, né, Caio? Meus parabéns, inclusive. Obrigado. E um abraço a Milena Parabéns, também. Caio. Caio, a sua trajetória da Igreja Católica até o evangelicalismo, pentecostalismo mais especificamente, né, acaba exemplificando uma tendência que chamou a atenção ultimamente aí nos noticiários aqui no nosso país nesse mês, né? Pela primeira vez na história, mais de 1/4 da população do Brasil é evangélica. Isso segundo dados do IBGE, né? Nos anos 70, éramos 5% do Brasil apenas, né? O que nos trouxe até aqui? Na sua percepção, o que explica esse crescimento? Existe uma quantidade de católicos que nós chamamos de católicos de IBGE, que é os católicos que são apenas números. E como assim? Eu vou explicar. Existem os católicos que frequentam a missa, são aqueles que são mais tradicionais, só que esses católicos são os mais antigos, aqueles mais raízes, né? Cultural, né? Isso, então, aqueles católicos que têm uma família tradicional que vem da ICAR, né, Igreja Católica Apostólica Romana, essa senhora, esse senhor, são esses que participam da missa. Tem um número bem pequeno de pessoas mais jovens que realmente frequentam a Igreja Católica. Entretanto, nos últimos tempos, né, esses últimos 20 anos, tem mudado bastante esse panorama. Eu tenho algumas teorias desse avanço, tá? O boom da internet, que eu acho que também ajudou bastante. Sim. Inclusive, a tradução de livros de pastores que são teólogos lá norte-americanos, né? Foram traduzidos. Antes a gente não tinha esse acesso. Então, muitos começaram a ter acesso à teologia reformada, que até então, né? Nos dias de hoje, ainda nós consumimos muitos conteúdos que são teólogos de fora. Então, com o tempo, livros evangélicos foram sendo editoriados, postados, lançados, e muita gente começou a ler sobre a teologia reformada. Não somente a teologia reformada, mas sobre o evangelicalismo. Sim. Que é importante, né? Porque o primeiro acesso que essa pessoa tem à igreja evangélica é exatamente uma igreja talvez neopentecostal ou pentecostal. Algo que proliferou bastante. Isso, mas é como se fosse uma semente. Uma semente, começa ali. Quando essa pessoa começa a entender mais e mais sobre o evangelho, ela tenta buscar uma igreja mais bíblica. É aí que entra as igrejas mais tradicionais e conservadoras. Então esse boom que teve do movimento evangélico se dá muito à expansão da internet, à divulgação de livros, e também uma coisa interessante é que as redes sociais também ajudaram. Ajudaram bastante. Então esse boom que está agora acontecendo não é algo novo. Já está acontecendo de uma forma gradual. Os números estão aí crescendo, né? E só para fechar esse assunto quanto a isso, os jovens estão sedentos pela palavra de Deus. Perfeito. Eles buscam em várias fontes entender sobre qualquer tipo de assunto. E às vezes, quando eles vão entender um pouco sobre a teologia que nós conhecemos, por exemplo, eles acabam ficando animados. E aquela garotada que está animada, só que não sabe o que fazer. Aí fica entre a católica e entre a igreja protestante. Sim. Aí quando começa a ler livros, que tem mais livros hoje protestante do que católico, né? Eles começam a apaixonar pela nossa teologia. Até mesmo na mídia, né? Então, é interessante porque a mídia é evangélica. A bancada que nós temos hoje é evangélica. Sim. Então tá por todo canto. Então é um acesso muito maior. E o interessante é que eu sempre converso com muitos católicos e eles sempre falam, Caio, você falou isso aqui, não está correto. Eu falei, tudo bem, mas você conhece os seus sacramentos? Você já leu a Suma Teológica? Não, nem sei o que é isso. Então você não é católico. É a mesma coisa eu perguntar para um presbiteriano, sabe a Confissão de Fé de Westminster? Não tenho a mínima ideia. Então você não é presbiteriano. Sabe que a catecismo maior e breve? Não, então... Entende? Então é aquela ideia de o cristão, que é de uma denominação, mas apenas fonte de BGE, sem entender realmente o que no que crê. Então eu acho que isso passa muito pelo católico, porque esses jovens católicos estão crescendo nesse meio do catolicismo, porque tem também um crescimento baixo, mas tem, eles acabam desvinculando, saem do catolicismo e vão para as igrejas mais protestantes. Então tem vários fatores, redes sociais, publicação de livros, pessoas próximas também, que acabam ensinando, né? Tem muito isso também. E eu acho que também é importante são os pastores que estão aí, né? Hypando na internet. Tem muitos por aí, né? Mas eu acho que são vários fatores. Eu acho que colocar só um fator para falar sobre um pico de uma religião, eu acho que não compete a nós. Eu acho que são vários fatores, né?
E o que está acontecendo, eu acho que aqui a gente pode fechar, é que está se quebrando uma tradição familiar. Porque o que acontece? O católico, ele não vira católico assim do nada. O não católico não vira católico do nada. É uma tradição familiar. O pai é, a mãe é, a bisavó é, e acaba levando isso daquilo que é da casa. Só que dificilmente alguém vai entrar na missa e tudo mais e vai virar católico. É difícil. É difícil, entende? Então, eu acho que tem a ver com redes sociais, publicação de livros e etc. Você acha que até amizades, principalmente dos jovens, porque os jovens, eles estão nas igrejas evangélicas, e se tem alguém que é católico ali, que é jovem, ele acaba se sentindo mais, vamos dizer assim, abraçado dentro da igreja evangélica do que às vezes dentro da igreja católica, que é algo mais cultural, né? É que o contexto da missa católica foge um pouco daquilo que é culto evangélico, né? Sim. Eu fiz um teste um dia, fiz teste não, né? O Thiago tá aqui, ele sabe, nós temos uma matéria que se chama Teologia do Culto, no qual nós temos, ele vai chegar aí no quarto, eu acho que no finalzinho do terceiro ano você vai fazer, você tem que escolher uma igreja e elaborar informações da igreja a partir da sua ideia. Então você vai lá, escreve tudo que aconteceu lá e depois traz à luz do que você entendeu. E eu fui numa igreja católica. Ah, não, nós tivemos já. Já teve? Já teve, já. Eu fui numa igreja católica. Eu fui na congregação cristã. Foi. Eu fui em uma paróquia. E eu quis ir exatamente uma igreja católica para entender o formato de missa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei surpreso com a pregação do padre. Foi muito boa. Não falou de Maria. Não falou de veneração. Não falou nem dos sacramentos. Pregou. Se ele tá pregando em uma igreja evangélica, é um pastor. Só que daí... É a carismática que fala, não é? Depende. Tem um católico tradicional e tem um carismático. Hoje tem várias vertentes, né? Sim. Não existe só um tipo de católico. É igual no meio evangélico. Tem pentecostal e por aí vai. E uma coisa que me surpreendeu, que eu achei que não ia encontrar, é que eu vi muitas pessoas entrando na missa, porque era uma missa, e as pessoas estavam com um crucifixo na mão e ajoelhando e olhando para os santos, né? Que é algo que eu falei assim, não, isso eu nunca vou ver porque dizem que eles não veneram. Aí eu acabei... Constatando. Então realmente aquilo que eles falam sobre o formato de missa do catolicismo realmente acontece. Alguns dizem, você não sabe o que está falando, visite o local, né? E eu fiz. Sim. E realmente tudo que eu tô falando na internet tá certo. Tirar da prova, né, Caio? Caio, o crescimento da igreja evangélica nos últimos anos, ele é sustentável, tendo em vista todos esses fatores que você apontou? Você acha que é sustentável? Eu entendo que nem todo crescimento é saudável. Às vezes o crescimento de um corpo é apenas inchaço. Sim. E é isso que eu vejo na igreja evangélica. A gente está muito empolgado, a igreja evangélica está crescendo, mas qual igreja evangélica? Sim, Porque o que está crescendo hoje, se a gente for fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada, é o meio neopentecostal. Sim. Por quê? Porque são essas vertentes que estão indo nas comunidades. O trabalho evangelístico deles Isso. é um trabalho... Ação social e grande, tudo mais. E isso acaba aumentando o fluxo de pessoas na igreja. Então, é esse tipo de crescimento. É um crescimento que preza exatamente por ter as pessoas dentro do templo como membros, né? Mas não preza por uma boa teologia. Então, é um crescimento que eu não acho sadio. Não acho sadio porque falta uma teologia bíblica e boa. Porque assim, você pode ser pentecostal e definir a sua teologia e ser uma boa teologia dentro do meio pentecostal. Sim. Só que você entra em uma igreja pentecostal, você não sabe se é neo ou é pentecostal clássica. Ou qualquer outra coisa. Então a gente fala assim, tudo bem, está crescendo a igreja evangélica, mas qual igreja evangélica? É a igreja que defende os princípios bíblicos ou é essa igreja mística que mistura elementos do esoterismo? É interessante que, até mesmo para os pastores de muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, nem eles sabem, de fato, no que eles acreditam. Sim. Eu conheço algumas igrejas que eles, particularmente, se você perguntar, é um emaranhado de coisas que eles ouviram uma ali, ouviram outra aqui, achei legal isso aqui, então vamos fazer aqui, e é isso. Não tem um padrão ou uma confissão em que eles acreditem. Não. E não há um discipulado. O discipulado é importante em uma igreja evangélica porque você ensina ao membro o que é o evangelho. Ele filtra tudo que você ensinou e a missão dele agora é o quê? Ensinar outros. Esse ensinar outros não existe na igreja evangélica atual. É muito difícil você ver uma igreja grande falar sobre discipulado.
A ideia é conferência, é fazer churrasquinho. Não que não seja um momento ali de lazer, de comunhão com os irmãos, Sim, claro que é. importante. Mas tem que visar a ideia do discipulado. Sim, de ensinar literalmente Isso. teologia, né? Por exemplo, eu não vejo nos cultos o pastor, chame mais um. É difícil, algumas igrejas, venha, mas chame um amigo, tal. Isso ajuda, isso já é discipulado de uma forma indireta. Então, eu vejo esse crescimento não de uma forma boa. Não é uma forma boa, não. Você quer ver? Veja o cenário evangélico, gente. Sim, Veja como tá, é muito triste. eu tenho, contar um caso aqui, eu tenho um amigo que trabalha no cartório de imóveis, e ele, assim, falou pra mim que cair o pastor lá no cartório de imóveis para abrir CNPJ, para igreja e tudo mais, é uma dor de cabeça. Ele falou que os maiores problemas que tem financeiros, de dívida ou qualquer coisa do tipo, são de igrejas e pastores. Falou que perdeu-se muito a credibilidade e a confiança em homens do sagrado ministério. Eu lembro de um relato É triste. Não é muito, de um pastor da nossa igreja, ele é muito famoso, um testemunho até legal, que ele estava viajando para fora do Brasil e chamaram ele, né? Porque descobriu que ele era pastor. Aí ele perguntou, por que vocês me chamaram se eu sou pastor? Ele falou assim, né, o policial, porque você é pastor. Aí ele explicou, ó, as três profissões ou cargos mais que as pessoas olham assim meio duvidoso. Nós temos os policiais, Sim. os políticos, os pastores. Foi isso que esse pastor disse. Né? Então, quando a gente vê o crescimento da igreja evangélica, peraí, que crescimento é esse que o país não muda? Porque se você olhar a história dos puritanos, por exemplo, eles tiveram uma grande influência até mesmo na progressão dos Estados Unidos. Sim. A gente não vê isso no cenário evangélico. Parece que está estagnado a nossa cosmovisão cristã. Por exemplo... os puritanos ingleses também, né? Sim, eles saem da Nova Inglaterra para os Estados Unidos, né? Estabelecem ali as igrejas... A guerra civil inglesa lá não aconteceu por causa dos próprios puritanos. Né? E o interessante é que tem um teólogo entre nós, não está mais entre nós, né? No espiritismo, já morreu. Abraham Kuyper, ele tratava o calvinismo não somente como uma forma soteriológica, mas uma forma de governo. Aí ele trata, por exemplo, que na política, Deus deve ser glorificado. No trabalho, Deus também tem que ser glorificado. Na família, em todas as esferas da vida. Sim. A vocação da isso, ele chama de cosmovisão cristã. Sim. E ele falava assim, que não se deve separar o sagrado do secular, porque tudo converge para a glória de Deus. Sim. Aí quando você vê a bancada evangélica hoje, o que converge para a glória de Deus? Amigo? É muito difícil, entende? Então esse é o crescimento que nós estamos buscando. É muito perigoso, porque assim, a gente quer ter números, falar que a gente está acima das outras vertentes, mas a gente não vê esse efeito na sociedade. Entende? Basta ver, o Brasil é um dos países mais perigosos de se viver. Também tem mais crime. Também a corrupção. A corrupção é lá em cima. Não, tem corrupção de pessoas que são políticas e, ao mesmo tempo, são ali ministras, né? Ministras ou ministros do Senhor. Sim. Entende? Isso é muito complicado. Então, nem todo crescimento é saudável. E eu acho que esse crescimento, nesse boom que está acontecendo hoje... pode ser saudável quando a gente converte isso para uma boa teologia. Quando não, é preocupante. Sim. Aí vem escândalo e várias coisas. Perfeito. Isso realmente já naturalmente nos leva para a nossa próxima pergunta, que é o que faz a diferença para uma igreja? Não só atrair pessoas, mas para gerar cristãos com uma fé viva e sólida. Uhum. Essa pergunta é interessante porque hoje nós temos igrejas e igrejas. Tem igrejas que oferecem muitas coisas às pessoas na intenção de ter entretenimento. É a ideia de você atrair a pessoa, torná-la um membro, né? Hoje já no português já liberou a palavra membra, né? Eu acho que eu fiquei sabendo. É horrível isso. Não sei. Vamos colocar membra. Não sei, não pretendo utilizar. Você pode fazer letras, então já fica ali atrás. Muito feio, mas enfim. Então atrai esses membros para a igreja e torna eles um tipo de fantoche religioso, que quem manda é o panteão da fé. Sim. O que é o panteão? Aquele que fica lá em cima, mandando tudo, o apóstolo, o bispo, né? Então, essas igrejas estão chamando essas pessoas não para serem divulgadoras do reino, mas que sejam participantes de um show ou entretenimento. Aí é preocupante, porque se uma igreja tem essa intenção e não tem a pretensão de aplicar o reino na sociedade e na vida familiar, peraí, que tipo de evangelho é esse que não muda a pessoa? Então, é por isso que hoje nós temos igrejas com área VIP, igrejas onde pastores se assentam, diferente das pessoas que são da igreja. Então, parece que existe um elitizado. Então, isso é preocupante.
Então isso aqui não é uma igreja saudável. A igreja saudável é quando um pedreiro, ele senta no mesmo local onde um médico senta. Onde não existe essa acepção de pessoa, né? Então, quando eu vejo uma igreja bíblica agindo de uma forma diferente, muita gente acha que é uma igreja conservadora, é uma igreja legalista. E às vezes não, é uma igreja bíblica. É que hoje ser bíblico é ser legalista. Sim. Então, se você faz um culto sem cair no chão, um culto que não tem muita gritaria, nada, é uma igreja fria. O pessoal me chama de sorveteriano. É normal, porque não tem barulho, a pregação é expositiva, o pastor... Sorveteriano. Inclusive a sala tá gelada hoje, né? Faz diferença. Então, a saúde da igreja, de uma igreja bíblica, passa muito pela teologia que é ensinada, né? Eu sempre prezo, quando você for visitar uma igreja, para você descobrir se ela é bíblica, faça 2 testes. Frequente durante um tempo e leia suas confissões. E você vai descobrir se realmente a igreja é bíblica. Tem igrejas aí que são tradicionais, como, por exemplo, igrejas batistas, presbiterianas nem tanto, mas mais desse meio, não tem uma confissão. E o interessante é que essas igrejas nasceram a partir de confissões. Confissões que foram elaboradas há muitos séculos. Só que tem igrejas que são tradicionais, que dizem reformadas, e não tem uma confissão de fé. Isso é muito preocupante, porque quando alguém quer frequentar essa igreja e saber o que realmente ela crê, vai sentir dificuldade em entender se é bíblico ou não. Sim. Aí o que acontece? Cremos na Bíblia. Ok, eu também creio na Bíblia, mas, por exemplo, vocês são aliancistas? Sim. Vocês não são? São dispensacionalistas? Vocês batizam crianças? Vocês não? Vocês são católicos, né? Aí fala, né? Então, uma igreja bíblica e saudável passa por esses sinais, né? Uma confissão de fé, prezar pelo discipulado e também a questão da pregação. Além dos louvores que são importantes hoje em dia. Louvores bíblicos. Bíblicos, hoje em dia é tudo egocêntrico. Temos aqui um que canta, né? Posso... eu tenho uma vez eu fiz uma visita para uma igreja em outro país, né? Vou até citar o país, Estados Unidos, para a gente poder falar um pouco sobre isso. E assim, quando eu fui visitar, eu achei muito estranho. Isso foi em 2015, 2016, se eu não me engano. E lá é o seguinte, era uma igreja moderna, né, contemporânea, e quando eu cheguei lá, era o pastor e a esposa dele. Eu não sei se era pastora ou se simplesmente a mulher dele, auxiliar dele. E os dois estavam lá no palco e um começava a frase e o outro terminava. Era um negócio assim, vocês... Aí a minha mulher, que estão aqui... E eu falei, dinâmico, meu né? Deus. E assim, foi uma coisa tão superficial, tão... Aí o sermão, o louvor excepcional, né? A estrutura é gigante, o louvor é excepcional. Porém, na hora da pregação, nenhuma vez ele citou Jesus. Ele falou sobre amizade entre as pessoas. Ele não falou sobre Jesus, ele não pregou Jesus. Eu fiquei pensando, o Brasil hoje é sempre um reflexo dos Estados Unidos. Isso. E aí eu queria que você comentasse algo nesse sentido. Tem algo interessante que há um tempo, eu vou falar os nomes porque é de fora, a gente não tem problema, né? Tem um cantor que é muito famoso, um rapper, né? Kanye West. Kanye West. Ele até um tempo era cristão, né? Agora ficou meio gnóstico, virou cabala lá, misturou tudo lá, tá tudo, não sabe nem o que querer mais. Mas enfim, em sua conversão ele fez algumas canções ótimas, que até hoje algumas igrejas aí norte-americanas cantam ainda. E ele foi convidado para ir em uma igreja do Joel Osteen. Joel Osteen é como se fosse o grande neopentecostal aqui do Brasil, né? O supra-sumo. Então ele é um dos principais lá. O Joel Osteen, eu não vou citar o nome. Ele tem uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E não é só uma igreja, é uma igreja que tem um shopping dentro e tem um McDonald's também. Então é para você sentir à vontade. E o Kanye West, ele participou de uma palestra sobre música. E ele disse que ficou muito surpreso quando começou a frequentar os estúdios de Hollywood. Que ele foi contratado por uma editora de música gospel e chamaram ele à parte para assinar o contrato. Ele falou o seguinte, olha, você não pode citar abertamente os nomes, né, da divindade que você crê, né, seja qual for, Deus, Espírito Santo e Jesus. Use um pronome. Aí ele perguntou, por que usar um pronome? Ele, tu e tudo mais, né? Ele falou o seguinte, porque isso alcança mais pessoas. Porque, por exemplo, se você cita o nome de Deus, já é uma coisa muito fechada ao cristianismo, né? Ou a outra religião que tem um Deus, né? Mas quando você deixa o nome, por exemplo, no pronome, né? Tipo, ele, pode ser qualquer um. O poderoso. Pode ser qualquer um.
Eu posso adorar, por exemplo, na Umbanda e dizer ele. Pode ser meu orixá. Sim. Entende? Então, e ele falou, esse é o grande problema. E o que acontece? Isso está refletindo no Brasil. Perceba que quanto mais a gente está ouvindo músicas, mais o nome de Deus está sendo omitido. Sim. Eu não tô falando que é errado, tá bom? Eu acho que deixa bem fluida assim a música, né? Pra não ficar aquela coisa repetitiva, mas eu acho que a gente perdeu a essência da adoração. Sim. A gente tá trocando completamente a ideia de louvor por algo comercial. Por música. Porque a gente quer, porque a gente quer, por exemplo, tá na plataforma lá, no Spotify, top 1. E é interessante, porque se você faz música, alcança... eu lembro uma vez aquela música da... Esqueci o nome dela, que é diz que amado sou... Eu não lembro como é que é o nome. Sim, é da Laura Isso, Daigle, Essa música USA, tocava... Essa música tocava nas rádios seculares, sim. Né? Da Carrie Job também. Da Carrie Job também. Tocava também. Então parece que isso não é assim, não é algo ruim, sabe? É algo bom. Entretanto, temos que ver o contexto, porque se tá tocando essa música numa rádio secular, porque ele tá atendendo outros públicos, né? Igual aquela música lá Ninguém Explica Deus. Meu Deus do céu, gente. Tocava em tudo quanto é canto, até em rádio gnóstico tocava o negócio, porque era uma coisa que era pra consumir. Sim. Entendeu? Então, quando você vê uma música tocando também nas rádios seculares, é porque realmente não é bíblica, viu? Dificilmente será bíblica. Pelo menos uns 2 pés atrás a gente fica. Não teria tanto ibope, talvez. Eu lembro porque as coisas de Deus, Deus é sempre na contramão do mundo. Deus e o mundo são inimigos. Eu lembro de uma moça famosa que estava se batizando e cantando a música Sabor de Mel da Damares. Rapaz do céu. Deixa quieto. Mas é muito interessante isso que você mencionou, Caio, de o nome de Deus está sendo omitido, porque a gente vive num mundo em que a linguagem ela cada vez mais é utilizada para manipular a realidade. Sim. E nesse cenário exatamente é como se, mas é como se os compositores se escondessem no momento em que você pode utilizar a linguagem para reafirmar aquilo que nós cremos, né, de forma bem explícita. E é interessante que, assim, deve haver uma separação. A gente não pode relativizar tudo. Deve haver uma separação entre aquilo que... Não a questão do secularismo, daquilo que você faz para a glória de Deus. Mas, por exemplo, o mundo sempre vai enxergar Deus como alguém ultrapassado. Sempre. E o crente sempre vai enxergar o mundo como um oponente, no sentido de que Jesus venceu o mundo, assim o crente vence o mundo por meio de Cristo. Então há vamos dizer assim, do crente, né? Então o crente tem que perceber isso, eu acredito. O mundo está rejeitando Deus todos os dias. Todos os dias. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, é claro que não está falando da questão cética, ele está falando de um outro aspecto da sociedade, né? Que muita gente confunde. Isso, a gente fala, tá, tudo bem. Aí nasceu até o filme lá, Deus não está morto, né? Mas enfim, qualquer motivo hoje, eu vou ser bem redundante aqui, vira motivo para não crer em Deus. Então, há um tempo, encontraram aquela epopeia de Gilgamesh, sim, aquela tábua de argila, okay, que tem só uma amostra. Não temos outras referências de que realmente aquela história aconteceu por meio de outros documentos. O Antigo Testamento tem 5.000 cópias. Só que eles preferem acreditar na epopeia de Gilgamesh. Porque tudo hoje vira motivo para não crer em Deus. Sim. E tá crescendo uma onda, gente, de pessoas ateias fazendo vídeos só criticando o evangélico. E tá dando muita audiência. E quando eu respondi ele ficou bravíssimo. Porque não é comum um ateu receber respostas de um evangélico. Mas é comum, por exemplo, o ateu zombar do evangelho. E quando eles têm uma resposta mais ou menos, eles rejeitam você. Xinga você, ofende. Porque não é aquele ateísmo, por exemplo, como aqueles intelectuais, que realmente eles falavam, não, gente, cientificamente... Sim. Não, é uma ignorância. Sim. É como se fosse um desprezo à religião, ou como se fosse, por exemplo... Não é uma busca por uma verdade. Não. É um desprezo mesmo. É um desprezo, ou até mesmo, né, uma decepção com uma religião que deixou aquela pessoa muito contorcida por dentro. Sim. Aí ela taca a fé, entendeu? Então, isso também é perigoso. Eu acho que há espaço para ideias, tanto no ateísmo quanto na teologia, né, para vários assuntos.
quanto à questão da nossa fé, não tem como discutir. Temos que realmente usar apologética. Mas, por exemplo, a gente pode conversar com um ateu sobre como resolver um problema da sociedade. A gente pode, porque é uma luta que abrange várias ideias. Sim. Agora, quando entra dentro do assunto teológico, muitos ateus hoje estão perdendo completamente o sentido da vida. Porque só atacar sem ideias é aquela ideia do ad hominem, né? Você ataca a pessoa e não ataca o argumentador. O argumento, perdão. É isso. Caio, eu vou até fazer uma pergunta fora do script, porque agora o rumo que a nossa conversa tomou, eu percebi a necessidade de a gente deixar claro, porque muitas vezes quem está aqui assistindo a gente não tem essa clareza, né? Como que você definiria a diferença entre uma igreja evangélica e uma igreja protestante, uma igreja reformada? Como que as pessoas podem entender essa diferença dentro desse crescimento, desse inchaço que nós estamos observando? Pelas confissões, uma igreja reformada mesmo, em suas raízes e sua essência, é uma igreja aliancista. Uhum. Tem alguns batistas que dizem, nós somos reformados. Só que tem muitos batistas que não sabem que esse conceito não é reformado, porque eles não são aliancistas. Então, mas tem outro lado também que os batistas creem que são reformados, mas negam o aliancismo, que é normalmente o que os batistas fazem, porque eles não têm a ideia do pedobatismo. Sim. Mas Só o pedobatismo ou batismo de criança. Isso, o pedobatismo é a ideia de você batizar a criança entendendo que faz parte da aliança de Deus. Por isso aliancista. Isso, aí tem a alusão da circuncisão em Gênesis 17, né? Aí no Novo Testamento nós temos inferências sobre o batismo infantil. Então, o que é uma igreja reformada e uma igreja evangélica tradicional? Normalmente a igreja reformada é fruto da reforma protestante lá dos séculos 17 e 18, tá? As primeiras foram presbiterianas e tudo mais, batistas, as congregacionais, aí depois surgem outras. Então, vem desse meio. As igrejas mais evangélicas atuais, elas vão surgir aproximadamente entre 1905 e 1910, quando surge o movimento da Rua Azusa. E esse impacto da Rua Azusa vai convergir no pentecostalismo. E nós temos 3 ondas, pelo menos, do pentecostalismo. Nós temos a primeira onda, que acontece na Rua Azusa, entre 1906 e 1910, com William Seymour, que foi um avivalista. Ele fez uma igreja exatamente na Rua Azusa, por isso que leva o nome. Essa foi a primeira onda. Tem a segunda onda, que vai acontecer ali entre 1940 e 1950, tá? E nessa segunda onda que surge, fica muito forte a segunda bênção. O que é a segunda bênção? A segunda bênção, para os pentecostais, é a experiência com o Espírito Santo no falar em línguas. Aí tem a terceira onda, que aí começa o movimento mais ou menos neopentecostal. Aí Kenneth Hagin, Benny Hinn, aqueles mais conhecidos, né? E essa teologia depois vem para o Brasil, entre a segunda e terceira onda. É aqui que surgem as igrejas mais conhecidas neopentecostais. Então, esse povo aqui são os evangélicos. Assembleia de Deus, Deus é Amor, que surge no Brasil, Brasil para Cristo. Então, todas essas igrejas, elas vão surgir aproximadamente ali no século XX. As mais reformadas surgem bem antes, tá? E as reformadas normalmente sempre têm confissões mais antigas. Algumas igrejas mais novas têm confissões, mas foram elaboradas recentemente. Então não tem essa ideia como os reformados. E uma coisa interessante que eu não posso esquecer de falar, normalmente uma igreja reformada é calvinista. Ótimo, obrigada. Eu queria que a gente chegasse aqui. Da salvação, né? Isso, Aí calvinistas e arminianos. Aqui que eu queria chegar, Caio. Muito obrigada, deu certo. Sobre calvinismo, eu acho que isso vai muito de encontro ao que a gente estava falando há pouco, sobre a gente não separar, né, o campo secular da vida e a vida religiosa. Como que o calvinismo se encaixa nisso, de modo, inclusive, a se diferenciar de outras igrejas evangélicas? Sim. Por favor. Eu vi de um contexto pentecostal, então tudo que era dentro da igreja era sagrado e santo. Fora era outra coisa, do demônio, Secular. do tinhoso, né? Então a gente tinha esse pensamento. No calvinismo, é que assim, eu quero deixar bem claro, gente. O calvinismo, o Tiago tá aqui, ele vai me entender. Não é apenas uma ideia soteriológica. É muito mais do que isso. No novo calvinismo, né, tem o hipercalvinismo, que é outra coisa, e tem o novo calvinismo, totalmente diferente. No novo calvinismo tem uma ideia um pouco mais social sobre a vida, né, e tudo mais. Entende que o calvinismo é uma forma também de governo, onde Deus é soberano sobre todas as esferas da vida. Trabalho, família, sociedade, ciência, política. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, tem um lado soteriológico, que existe a tulip, tá? Que são 5 pontos do calvinismo, que é a ideia soteriológica sobre o meio de salvação.
E tem o outro lado, que é o lado sobre a esfera humana, no qual nós acreditamos que Deus age por meio de todos os aspectos de nossa vida. Então, quando eu sou um bom esposo, respeito a minha esposa, a vocação que Deus... isso, eu estou glorificando a Deus. Então o calvinismo entende que esse ato que você está fazendo também é uma forma de glorificar a Deus. Inclusive, em um dos pontos da confissão de fé, diz que qual é o fim principal de todo homem, né? Que fala que é exatamente adorar e gozar pelo resto da vida, né? Que é uma ideia de você glorificar a Deus por meio da sua vida, por meio de suas atitudes. Então o calvinismo entende que não é somente a forma de salvação, uma teologia sistemática, mas é a sua forma de viver na sociedade. Então, essa parte do calvinismo quase ninguém conhece. Sim. Então, quando eu estou aqui no podcast, por exemplo, eu tenho que ter palavras, como diz Paulo, né, temperadas e palavras saudáveis para edificar as pessoas. Se eu penso assim, eu estou pensando em glorificar a Deus de algum modo. No pensamento de Abraham Kuyper, isso também é glorificar a Deus. Entende? Então, quando eu sou um bom político, por exemplo, e eu estou tratando não somente com as pessoas evangélicas, mas também com não evangélicas, eu estou glorificando a Deus. Né? Só que hoje parece que a bancada evangélica só quer saber, né? Então, o calvinismo é isso. Quem está assistindo esse podcast, quem é jovem, né? Eu também sou jovem, tá, gente? Mas quem tem os seus 16, 17 anos, está conhecendo o calvinismo, né? Já acha que sabe tudo, né? O calvinismo, gente, é uma coisa muito mais abrangente. É uma coisa bem assim, né? Aplicado de forma correta, ele muda uma sociedade. Muda. E eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica, mas eu vou falar. Mas se o calvinismo fosse implantado no Brasil, gente, eu acho que daria certo. Eu acho que daria. No sistema de governo. Sim. Tá? De governo. Agora, quanto à questão teológica, de igrejas pentecostais aceitarem, é outra coisa. Tá? Então, eu acho que é isso. Perfeito. Tá? Não existe uma dicotomia. Tá? O calvinismo, na ideia soteriológica, como na esfera secular, convergem nas mesmas coisas. Então, não tem essa dicotomia. Excelente. Obrigada, Caio. Voltando aqui no nosso fio inicial sobre observar as igrejas, identificar igrejas bíblicas, não bíblicas, a gente já falou bastante sobre os sinais de uma boa teologia numa igreja, para nós identificarmos, mas em relação a uma má teologia, qual seria o limite, o momento em que o errado vira errado demais? Porque muitas vezes as pessoas frequentam igrejas, elas podem discordar de alguns detalhes de denominação, de doutrina, mas não necessariamente elas saem, procuram outra igreja, né? Qual seria esse ponto em que uma pessoa deveria se afastar e procurar outra igreja? Eu chamo de tríade do mal, que é o abuso espiritual, o abuso psicológico e o abuso dogmático. São 3 aspectos que deixam uma igreja totalmente doentia. E eu vou explicar. Tem muitas igrejas que têm uma teologia bem limitada, bem básica. Entretanto, no fim, quando você começa a estudar a origem da igreja e tudo que ela crê realmente no papel, a gente pode encontrar talvez algumas heresias. E quando uma pessoa começa a frequentar uma igreja, começa a entender teologia e verifica que existem problemas graves quanto à fé cristã, ela deve repensar onde ela está. Então, por exemplo, se eu estou frequentando uma igreja e essa igreja tem problema com a pessoa de Cristo, cuidado. Tem uma seita, eu não vou citar o nome, mas tem uma seita que ela crê que Jesus é um Deus menor. E isso é um grande problema, porque você está ferindo completamente um dos atributos de Jesus. Uma ideia totalmente helenizada, né? Na verdade, bem antagônica à fé cristã, né? E é uma ideia de como se Jesus fosse... É uma ideia meio grega, né? Uma ideia de um Deus descer, se tornar homem. Logos, então, né? Isso. Aí é o limite. O limite é quando você começa a ouvir a teologia da igreja e isso converge em heresia. Eu acho que o ponto principal que você deve pensar e repensar sobre a sua igreja é até que ponto o que é pregado vira heresia. Tem igrejas que às vezes não tem um pastor que ele é bem preparado e tudo mais, mas ele não prega heresia. Ele prega o arroz com feijão. Tem suas dificuldades? Tem, mas ele é bíblico. Mas quando ele começa a extrapolar um pouco e você vê que começa a surgir heresias, esse é o ponto que você tem que sair da igreja. Inclusive, em nossos editais e documentos, né, a nossa igreja, lá elenca várias igrejas que são seitas e tem as características delas. Entre essas características, tem a ideia do exclusivismo, por exemplo, quando diz que ela é detentora da salvação, que é o que acontece com a ICAR, né? Dentro tá salvo, fora é um pagãozinho. Sim. Então, esse conceito é um conceito exclusivista, o que torna uma igreja sectária. Então, a partir do momento que você vê essas características e você viu, realmente é uma igreja sectária e tá pregando heresias, saia. Como, inclusive, tem denominações que acham que para ser salvo,
precisa cumprir certos... Legalismo, né? Certos dogmas. Ou certos dias, né? Sim, sim. Aí existe uma... É por isso que eu falo. Aí que entra. Até que ponto é evangélica? Entende? Porque hoje a gente tem muitas igrejas, eu acho mais de 50 mil denominações no Brasil. Meu Deus. Né? Aí eu pergunto, qual delas é a evangélica? Né? Então é uma grande faceta de vertentes, você não sabe, por exemplo, qual que é a teologia das igrejas, entende? Você vai na esquina de um bairro, é uma anel. Você vai na outra esquina, é uma pentecostal. Na outra, é uma católica. Aí você não sabe, peraí, qual é a igreja que é bíblica? Eu sempre falo, né? Eu não fico fazendo proselitismo na internet. Eu não falo, venha para a presbiteriana. Eu falo, procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. Só que talvez, para quem não tem discernimento sobre a teologia, a igreja bíblica mais próxima da casa da pessoa é a católica. Uhum. Ou a neopentecostal. Porque ela não sabe discernir o que é uma teologia bíblica boa e o que não é uma saudável. Tem até aquele... eles trocam, né? Ache uma igreja perto da sua Bíblia. Qual acha ele? Entendi. Não, perfeito, Caio. Mas agora que você comentou isso sobre 50 mil denominações? Mais de 50 mil. A cada 7 minutos abre uma, se eu não me engano. A gente tem recorde de número de partidos políticos, de denominações, muitos recordes, né? Mas como que a gente responde, Caio, quando nós ouvimos principalmente da católica, né? Que foi a reforma protestante quem trouxe esse caos de muitas denominações e como se a Igreja Católica não tivesse muitas e muitas sessões também, né? Como que a gente pode responder isso diante desse inchaço todo? Sim. A reforma protestante, eu acho que foi essencial para o rumo da humanidade. Claro. A imprensa que surgiu nesses meados aí da reforma protestante, né? Surgiu um pouquinho antes, mas tinha o Wycliffe, por exemplo, que traduziu a Bíblia, né? Depois ele acabou sendo morto. Foi com a divulgação da imprensa. Então, a imprensa surgiu com uma demanda, com a preocupação de expandir o evangelho por meio de cópias. Depois, com o tempo, né, ali no século XVI, com o Martinho Lutero, exatamente em 1517, surge então a Reforma Protestante. Tá? Na verdade, a Reforma vai acontecer exatamente em 1521. Né? Em 1517 é quando ele coloca lá as 95 teses na porta de Wittenberg. E dali em diante começa uma grande revolução no meio cristão. Né? Então, com a expansão disso daí, da Reforma Protestante, surgiram muitas coisas legais, por exemplo. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? O leigo começou a ter acesso à Bíblia. O leigo. Isso foi muito interessante. Porque alguns dizem, não, a Igreja Católica já deixava os leigos. Não. Uma Bíblia naquela época não era qualquer um que tinha. Era uma hierarquia lá em cima e tinha que ter muito grana. Clero. Inclusive, se eu não me engano, os leigos não podiam nem lê-la. Nem ler, nem interpretar. Então, porque a interpretação fica à luz da própria Igreja Católica, né? Então, com a expansão, vai surgir posteriormente, por exemplo, hospitais, universidades. Gente, eu acho que é outro assunto, mas a gente poderia falar. As universidades... Fica à vontade. As universidades, no início, eram formadas e criadas para educar pessoas cristãs para crescer na fé. Então, era formada para teólogos, por exemplo. Por exemplo, a Harvard foi fundada por um puritano, Stanford, entre outras. Então, todas foram fundadas com o princípio cristão. Hoje, está tudo secularizado. Você vê que o próprio Calvino transformou Genebra, falando sobre educação, né, com a teologia em si. Né? Ainda falando sobre o crescimento, então esse crescimento, de um certo modo, ele foi muito saudável. Tá? Muito saudável, porque deu liberdade às pessoas a não ficar mais preso à interpretação individual de um clero, algo do tipo, né? Então, o que acontece? Os camponeses começaram a ter acesso. As pessoas mais pobres também começaram a ter acesso. E foram divulgando o evangelho e foi crescendo. Aí, depois, surgiram várias igrejas, né? Até o século XVII, nós tínhamos poucas igrejas. Tá? Nós tínhamos a igreja luterana, as congregacionais, as batistas, as presbiterianas... tinha os anabatistas também, que vão surgir, os valdenses, né? Sim. Aí depois, lá depois de 3 séculos, vão surgir aí as igrejas mais evangélicas, né? Então, esse crescimento foi saudável, de um certo modo. Entretanto, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, um livro na sua mão, no qual você tem a livre interpretação, você pode cometer muitas coisas erradas. E poucas pessoas sabem, mas o Thiago sabe disso, mas eu vou falar no podcast. Infelizmente... Quando teve ali a perseguição aos hereges, né, a Igreja Católica, qual que é o nome o termo que era usado?
quando perseguir os cristãos, tem um termo. Inquisição. Inquisição, isso, sempre esqueço. Quando houve a Inquisição da Igreja Católica, também houve uma Inquisição dos puritanos. Só que a Inquisição dos puritanos tinha um grupo específico, né? As bruxas de Salem. Então tem, né? Todo mundo fala, né? Então, de um certo modo, essa interpretação individual da Bíblia, dizendo que é certo e errado, trouxe alguns males para a igreja. Então, hoje, por exemplo, a gente nunca queria aceitar essas práticas dos puritanos. Assim como também a gente não iria aceitar as práticas dos católicos. Então, de um certo modo, teve o seu proveito. Entretanto, toda interpretação livre tem também as suas escolhas erradas. Então, o crescimento é muito bom, tá? Inclusive, depois que houve a imprensa, o avanço da Reforma Protestante, abriram muitas estradas, né? Muitas igrejas surgiram e muitos livros começaram a ser divulgados de pessoas que não eram católicas. Né? Nós temos ali em 1840, 1890, os livros do Abraham Kuyper sendo escritos já, né? Ou até hoje tem livros do Calvino que tem que ser traduzidos. Você conhece o Franklin Bruno? Não, né? O Franklin. Franklin? Sim, Ele tem editora. Calvino. Isso. Ele é um dos poucos que ainda traduz do latim, né? Do latim ou do francês, alguma coisa assim, do Calvino. Tem livros que ele falou que nunca foram traduzidos. Ele tá ali mexendo os pauzinhos, né? Porque tem muita obra boa, né? Então, esse avanço da Reforma Protestante foi muito bom, porque ajudou as pessoas a compreender mais a Bíblia, o que antes era muito difícil. Perfeito, excelente. E, Caio, na esfera da nossa vida pessoal, como eu posso avaliar se eu também estou alinhado com uma boa teologia? Existem alguns sinais de alerta que me dizem que eu estou me distanciando de uma fé bíblica? A gente está falando de identificação de uma igreja, mas a gente também tem que ter uma autoanálise em dia. Sim. Eu digo que nós devemos ter uma identidade cristã. Uma identidade. Normalmente o que você vive reflete muito a teologia da sua igreja. Muito. Quando às vezes eu vou pregar em algumas igrejas, que não são muitas, tá? São poucas mesmo. Aí quando eu vou pregar, quando você vê a recepção da igreja, que eu vi aqui uma boa recepção, e quando você conversa com a pessoa 30 minutos, você já descobre o que a pessoa realmente é, e isso reflete a teologia. Eu já percebi isso em muitas igrejas. Então, normalmente, a ovelha é alimentada com aquilo que vem do púlpito. Então, tem ovelha que se alimenta com palha. Tem outras que se alimentam com a grama. No caso, a gente está falando da palavra de Deus. Então, quando isso é prejudicial? A partir do momento que você começa a desvirtuar daquilo que nós chamamos de identidade cristã. E eu vou explicar. Jesus diz que nós seríamos conhecidos pelos frutos. Sim. Então, toda árvore má não vai dar fruto bom. Né? E isso também reflete a nossa teologia. Quando eu tenho uma boa teologia na igreja, o pastor me ensina como tratar bem a minha esposa, como ser um bom homem no trabalho, educar os meus filhos, ser uma boa pessoa na igreja e convergir tudo para a glória de Deus, é impossível que a gente não tenha uma identidade mais próxima de Cristo. Agora, quando nós estamos na igreja e nós não aprendemos sobre essas coisas, a gente faz o que a gente quiser. Aí se torna um coração narcisista. Aí eu falei pra vocês que eu entro sempre em várias janelinhas, né? E tem um livro que fala sobre isso, Legal. Sobre o que você falou, se chama Deuses Falsos, do Timothy Keller, ou Ego Transformado, que são livros curtinhos, tá? Você vai ler aí um dia, tranquilamente, que falam exatamente sobre isso. Ídolos do coração. Quais são nossos ídolos que nós temos todos os dias e qual nós quebramos, né? Ele vai fazer uma inferência, uma citação de João Calvino, que ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, quando nós perdemos nossa identidade como pessoa cristã, a gente começa a criar ídolos em nosso coração. E se não tiver um bom pastoreio, uma boa teologia que quebre o nosso coração na hora da ministração da palavra, dificilmente isso acontecerá futuramente. Então é por isso que eu vou ser meio presbiteriano agora, mas eu tenho que ser. É por isso que eu prezo pela pregação expositiva. Porque a pregação expositiva, o texto fala por si próprio. O pregador não tem nada. Não tem o que fugir. Então, se a palavra de Deus é eficaz, ela é penetrante, ela invade e separa nossas medulas, né? E fala lá que é uma separação que vai no nosso íntimo, é impossível que eu tenha contato com a palavra de Deus e não seja transformado. Então, quando eu tenho esse contato com a palavra de Deus e eu entendo a minha identidade cristã, eu também entendo que eu sou uma pessoa amada. Logo, eu tenho que fazer por onde? Desculpa falar por onde, que é talvez uma palavra um pouco católica, que é a ideia de obras, mas é impossível uma pessoa que é salva não fazer boas obras. É aquela velha discussão entre Tiago e Paulo, né? Sim. Inclusive, Lutero nem queria que Tiago, né, estivesse lá na Bíblia, né? Então,
É importante você entender sua identidade quando você entende que é uma pessoa salva também. Porque quando você é uma pessoa salva, você leva as virtudes de Cristo também. Então, se eu sou salvo, eu faço boas obras porque eu fui salvo, e não o contrário. Então, quando eu entendo a minha identidade como pessoa cristã, certamente eu vou entender aquilo que Paulo disse. Seja um perfume de Cristo, ou seja, exalar por todo canto. Sejam embaixadores de Cristo. Onde você estiver, proclame a Cristo. E por último, ele fala que nós somos mensageiros da paz. Os pés que proclamam as boas novas. Então, se a gente seguir essas características, a gente vai ser Se não seguir, bem-aventurado. provavelmente você está distanciando da fé bíblica. Ou você vai virar um cristão de BGE. Só no Só número. número. Caio, a gente alimenta a nossa teologia, né, com os materiais que a gente consome. E isso inclui pregações, músicas, livros, né, o consumo da cultura num geral também, né? Quais são os cuidados, então, que a gente deve tomar ao consumir esses elementos, produtos, subprodutos da cultura, né? E se você puder também indicar pra gente nomes de bons pregadores e bons livros, por favor. Eu não gosto de fazer dicotomia, eu já disse anteriormente, com sagrado e secular. Eu acho que tudo tem um proveito. Por exemplo, há um tempo eu estava lendo Graciliano Ramos. Senti dificuldade para ler. Mas quem lê, eu acho que é nerd, que é uma coisa maravilhosa. Tem também, por exemplo, os irmãos... Caramba. Isso, lá do Dostoiévski, Dostoiévski, né? Karamazov. 10 páginas eu parei. Aí eu fui pegar um livro de teologia sistemática. Zerei o livro. Eu consegui ler. Por quê? Eu inclino para isso, entende? Só que assim, eu não gosto de, por exemplo, fazer dicotomia. Isso daqui é ruim, porque é secular. Mas isso é, aqui... a inclinação, né? Sim. É a inclinação, porque é o hábito também, entende? Um livro que eu vou falar uma coisa aqui meio infantil, mas não é pra rir, tá? Eu gosto de livros que tratam com parábolas ou alusões ao cristianismo. Por exemplo, eu vou citar os nomes. Lewis Carroll, ele era um anglicano. Ele escreveu um dos livros mais apaixonantes que eu gosto, Alice no País das Maravilhas. Ele era um diácono da igreja anglicana. Então eu sei que ali tem, de um certo modo, uma inferência bíblica. Né? Dizem que Alice é como se fosse uma cristã em meio a um mundo frenético. Tem também os livros do Tolkien, que era católico, olha só, anglicano, católico. Mas e tem uns... eu preciso defender o Tolkien. Não, o Tolkien é muito bom. Senhor dos Anéis, o Hobbit. Alec Jones. É muito bom. Tem também os livros do C.S. Lewis, né? Que tem as Crônicas de Nárnia, vários volumes. Você também faz ficção, né? Tudo mais, muito bom. Então, tem esses livros que são bons para sua imaginação, né? E tem os livros mais tradicionais. Por exemplo, Todos Nós Somos Teólogos, do Sproul, que é teologia sistemática, onde você vai aprender o que é realmente... Muito fácil de interpretar. Fácil. E é uma edição nova, que é muito fácil de ler. Livros bons que eu posso indicar, eu vou indicar alguns seculares, tudo bem? Claro, por favor. Eu vou indicar os mais populares. Pode ler o livro de John Bunyan, O Peregrino, que é um clássico, que até há um tempo, né, era usado na escola dominical como Nós estamos usando ele para as crianças. Então, mas Escola bíblica. antes isso aí era muito mais comum. Tá? Até o Lionel, um dia na aula, ele explicou, caiu na prova isso. Qual era o segundo livro mais usado? O Peregrino. Tem também Os Mártires, do John Fox, que é muito bom também. Eu vou falar um cara aqui, mas talvez vocês não vão gostar, mas o Francis Chan, Louco Amor, que é um clássico, né? Pra quem tá começando, é bom. Como é que é o nome? Louco Amor, do Francis Chan. Ele é um pouco mais carismático, né? Tem os livros também do Richard Foster, que é Celebração da Disciplina, que ele trata 11 disciplinas. Ele fala que o sono é uma disciplina espiritual, que oração, então é um livro muito bom. Tem os livros do reverendo Hernandes Dias Lopes, aí também é chovendo molhado, né? Que é presbiteriano. Eu recebi há 3 semanas alguns livros do reverendo Nicodemos, que é sobre seitas, heresias e algumas perguntas difíceis que ele respondeu na internet. Então é um compilado, tá? E para finalizar, o livro secular que eu tava lendo também, que eu gostei, gente, é livro infantil, mas eu gosto. O Mágico de Oz. Mágico de Oz. Clássico. Eu gosto. Mágico, a tríade que eu gosto, o Mágico de Oz, Alice País das Maravilhas e o Peregrino. É uma mistura entre secular e... Mas é muito interessante. Eu sou apaixonado, não posso nem falar. Não, o pessoal falou assim, cara, como assim você lê livro secular? Eu falei, meu filho, se você for ler um manual, por exemplo, do você compra do seu iPhone, já é algo secular.
Então não dá Sim. pra separar as coisas, Não entende? tem como. É aquela coisa, filtrar o que é bom. Isso me lembra o Verdade Absoluta da Nancy Pierce. Da Nancy Pierce. Que fala exatamente sobre esse processo todo Sim. aqui que a gente está discutindo, né? Caio, na história do cristianismo, a gente teve fases de avivamento, de crescimento, também de estagnação, né? De uma espécie de esfriamento. Quando você observa essa história, o que você diria que fica de lição? O que mantém a igreja firme e o que tira ela do rumo? Tá. Nós temos pelo menos aí 3 avivamentos que marcaram a história da igreja e esses avivamentos tiveram características específicas. Nós temos o avivamento que aconteceu com John Wesley, né, que é um dos fundadores do metodismo, e ele criou até o Clube dos Santos, onde se reuniu na faculdade ou em outros lugares para falar sobre a Bíblia e teve um grande avivamento. É nesse tempo que vai surgir, por exemplo, George Whitefield, entre outros, e uma das marcas do avivamento é o arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Igual Esdras diz, né? Isso, ou se você... Eu vou um pouco mais longe, tá? Se você olhar o Antigo Testamento, o que aconteceu em Nínive, entre os capítulos 3 e 4 de Jonas, foi um avivamento. Sim. Porque houve arrependimento. Quando você vai para Atos capítulo 2, houve um avivamento. Então perceba que todo avivamento começa com arrependimento. Na segunda onda, aqui mais próximo, mais recente, nós temos no país de Gales, com Evan Roberts. Ele começou orando aos 12 anos de idade até os seus 24 anos. Aí veio o avivamento. Então perceba que isso é um potencial da igreja. Uma igreja que ora e busca avivamento, certamente Deus responde. Parece que mais de 121 pessoas se converteram ao evangelho. As bíblias se esgotaram nas bibliotecas, as prostitutas largaram sua profissão, os bêbados largaram a bebida, cigarro foi abandonado, todo mundo pagou suas dívidas. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Então quando eu vejo, por exemplo, aquele avivamento de Iceberg que aconteceu aqui recentemente nos Estados Unidos, por que não foi avivamento? Avivamento tem uma mudança não somente no país, mas às vezes em uma região um pouco mais próxima. Então por que a igreja está estagnada hoje? Porque não existe um avivamento conforme aquilo que a Bíblia nos ensina. Gente, avivamento, como diz Billy Graham, não é subir com um tambor e ficar batendo para lá e para cá. Avivamento é arrependimento também. Entendeu? É entender o papel da cruz. Então, por que o evangelho... Perdão, eu estou sendo muito mal colocado. O evangelho não tem culpa, tá? Por que a igreja evangélica está estagnada hoje em dia? Porque não tem arrependimento genuíno. Gente, arrependimento não é lotar um estádio e colocar vários cantor gospel ou fazer marcha para Jesus. Isso não é avivamento, gente. Isso é entretenimento, é diferente. Sim, sim. Avivamento envolve, não é a mudança apenas de uma igreja local, é de uma nação. E Deus ergue príncipes, ergue governadores para 2 propósitos, ou para bênção ou para juízo. Sim. Sempre foi assim. E parece que o Brasil está vivendo o juízo. Sim. Por quê? Porque também isso reflete a teologia que nossas igrejas estão pregando por aí. Inclusive que os evangélicos acham que eles têm que lutar na força do braço. Sim. Né? E não. E são direitos privativos, né? Não é um direito que abrange toda a sociedade, né? É um direito cristão. Isso. E isso é muito preocupante. Então o avivamento tem que começar com arrependimento. E a igreja hoje, ela é muito emocionada e tem pouco arrependimento. E Spurgeon diz que aqueles que nascem emocionados, eles morrem quando a emoção acaba. Perfeito. E acaba rápido. Acaba rápido. E Uma com- musiquinha de 3 minutos. E com as redes sociais agora dando palco, né? Parece que esse lado performático tem sido Isso. muito mais evidente do que outrora, né? É que hoje, ser evangélico é moda. É. Não é mais uma forma de renúncia. A pessoa, É por uma exemplo... moda. Inclusive, muitos artistas de emissoras se dizem evangélicos. É muito mas legal isso. Eu não quero fazer. Tá tudo bem. Porque tem gente que vai na Globo e depois fala que é contra algumas coisas que vão contra os nossos princípios, mas tá na Globo. Sim. É tipo alimentando a Babilônia. Mas tudo bem. Caio, vamos para nós encerrarmos aqui a nossa conversa, que já recebemos uma chamada aqui do nosso tempo, infelizmente. Nem parece. Considerando o nosso Falou muito, eu contexto... Não, foi excelente. Considerando o nosso contexto que você tem observado na igreja hoje, podemos falar especificamente de Brasil, você pode até estender a reflexão, ampliar, mas você tem alguma recomendação ou talvez uma exortação para os cristãos, especificamente os cristãos brasileiros, nós brasileiros? Sim. A gente tem que tirar todo fermento que é contrário à Bíblia. Todo fermento. Eu estou falando, gente, de movimentos que entram em nossa igreja de uma forma tão minuciosa que a gente nem vê. Lutero dizia que Satanás ele
invade o campo pelo lado mais baixo da cerca. E tem igrejas que estão deixando desta maneira. Então a recomendação é: preze por uma igreja bíblica. E se você vê que a igreja não é bíblica, tente fazê-la bíblica. De algum modo, que você seja a diferença. Porque tem alguns que falam o seguinte: eu frequento uma igreja, ela não é bíblica, mas ela não fala heresia também. Só que eu vou sair. Não, fique lá. Ajude essa igreja. Sim. Desenvolva uma boa teologia ali, converse com o seu pastor. Só que tem gente que prefere ir para a igreja maior. E a igreja menor não cresce. Eu não estou falando crescer na questão de ser algo pragmático, mas crescer de uma forma efetiva, com uma teologia bíblica boa. A igreja precisa Precisa. De pessoas para trabalhar ali. Né? Nos Estados Unidos está tendo agora um movimento conservador entre igrejas protestantes, que é um grupo específico, eu acho que é um youtuber que está fazendo isso. Que foi o seguinte: se você está frequentando uma igreja que tem algum tipo de liberalismo teológico, não saia de lá. Permaneça e tente mudá-la. Eu acho esse conceito perigoso e muito difícil. Muito difícil. É só para entender, o liberalismo teológico é aquele que não crê que a Bíblia é a resposta, que ela é falha, que ela erra e tudo mais. Muito por conta do contexto dos Estados Unidos da presbiteriana lá, né? A PCUSA. Isso. É que, inclusive, houve um rompimento entre presbitérios já. Não tem mais ligação com elas, mais conservadoras. Então, voltando ao assunto, a nossa igreja brasileira evangélica, enquanto ela não entender que ela foi chamada para fazer a diferença, ela vai ficar estagnada. Gente, quando hoje você vai na rua e uma pessoa cumprimenta você e fala que é evangélica, você já tem um repúdio. Por quê? Os evangélicos estão nas mídias, mas não de uma forma boa. Quando aparece no jornal, fazendo coisas contrárias à própria fé que dizem, né, que realmente essas pessoas estão praticando, e na verdade não. É um antagonismo à fé. Então existe um preconceito hoje devido àquilo que acontece nas mídias. Então, enquanto a igreja não for relevante na política, na sociedade, na família, no trabalho, não vai ter mudança. Para fechar, tá? Vou usar 2 exemplos. O João Calvino, que você citou, em Genebra, quando ele começou, ele fazia parte também do parlamento. Quando uma pessoa vinha de fora e vinha mendigar na cidade, ele tinha um prazo, eu não lembro se é 30 dias ou 3 anos, que ele tinha que arrumar um emprego. Se ele não arrumasse um emprego, ele era expulso da cidade. Porque Calvino tinha um pensamento assim: você quer estar na cidade? A gente quer progredir, mas você tem que ajudar também. Porque ele entendia... parte, né? Porque a preguiça, como Paulo fala, é o seguinte: você não quer trabalhar, o que ele fala? Não coma, meu filho. Entende? Só que aqui não, a gente tem o Bolsa Família, maravilha, né? Tá tudo certo. Então, aquela coisa de trabalhar não precisa tanto. Então, enquanto a igreja evangélica não lutar por esses direitos, que são direitos iguais, não somente religioso, mas também secular, ela vai ficar estagnada, gente. Estagnada. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim também. Mas a bancada evangélica tem o seu papel importante ali. Sim. Tem a sua funcionalidade. Mas, como eu disse, se o calvinismo estiver ali... as coisas mudam. Leiam Calvinismo de Abraham Kuyper. Você falou uma, você falou que ia falar 2. O quê? Característica? Deixa eu lembrar. Bem. Sim, uma é Calvino. Lembrei. O exemplo do Calvino, sim, tá, que mudou completamente Genebra. E nós temos os puritanos. Os puritanos, eles mudaram completamente a ideia dos Estados Unidos sobre sociedade. Tá? Inclusive, chegou um nível nos Estados Unidos que 70% da população era puritana. E tinha também os Quakers, ou os Quakers, né? Sim. Como alguns dizem, né? Daquela bolachinha, pra quem não sabe. Da aveia, que tem um chapéu. Veia. Eles eram um pouco mais místicos, eles não tinham tanto tato com a palavra, é uma ideia um pouco mais teofânica, né? Teofânica é uma experiência sobrenatural. Então, eles tinham revelações ali. E, com o tempo, esses movimentos foram crescendo, e tem uma história legal, que quando foi lançado um remédio para estômago, esse remédio, ele começou a ser divulgado, deu muito sucesso, só que ele tinha um licor, era bem doce, né? E naquela época, não chamava farmácia, chamava o boticário ainda, né? E com o tempo isso se tornou um tipo de bebida, que vai surgir a Coca-Cola. Só que surgiu em um contexto que tinha muitos puritanos e continha álcool. Daí eles tiraram o álcool para atender o público puritano. Aí virou Coca-Cola sem álcool. Nós temos a bebida hoje, a Coca-Cola sem álcool, né? Essa bebida que nós tomamos, que faz mal à saúde.
por causa da influência dos puritanos, pra gente ver como uma simples influência de uma pessoa religiosa ou de um grupo muda completamente o destino da humanidade. Então, enquanto nós estivermos parados, sem agir na igreja, na sociedade, trabalho, etc., a igreja ela vai ficar estagnada. E ela já está estagnada. Eu falo, é o crescimento que não é bom. É o crescimento que é assim, olha, eu sou evangélico, beleza. Mas você sabe realmente o que a Bíblia diz sobre o governante nosso? Não sei. Então, Deus colocou ele ali. Eu não sabia, eu achei que era o diabo. Não, foi Deus que colocou ele ali. Sim. Até você entender, entendeu? Então isso passa por uma boa teologia. Se uma igreja não tem uma boa teologia, isso reflete nos membros. Excelente, perfeito. Muito obrigada, Caio. Imagina, eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com você. Esperamos que tenhamos mais, ficou um gostinho de quero mais. Eu sou muito rápido, depois eu tenho que fazer mais. Né? É verdade. Então, muito obrigada mais uma vez, Caio. Um abraço à sua esposa. Parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Continue abençoando. E muito obrigada a vocês também que nos acompanham aqui. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir a gente aqui no YouTube e ativem também as notificações para poder acompanhar os outros episódios que nós já temos aqui, os próximos e a programação da Igreja Vinde também. Deus abençoe e até a próxima. Ele grava esse final aqui e depois ele posta junto. Ele fez isso no último. Ele fez comigo isso aí, meu. Ele fez...